Seja muito bem-vindo a mais um Dono do Posto hoje, dia 5 de fevereiro de 2025, eu, Daniel Costa e Paulo Tavares. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem, sejam bem-vindos. Nós temos umas 2 semanas que a gente não conversa, né? Muita agenda, muita pauta. E dessa vez pouca pauta. Mas tem muito acontecimento, né? Muito Porque acontecimento. a pouca pauta deu muito burburinho na imprensa, na sociedade do brasileiro, né? Do brasileiro. No Brasil inteiro, né? Nós vamos falar um pouco aqui as nossas pequenas pautas, mas são assuntos que deram o que falar, principalmente ocupou muito espaço na mídia brasileira. Perfeito, é isso aí, Paulo. E posso começar com a primeira pauta? Vamos lá, hoje é quarta-feira. Nesse domingo tem um encontro aqui em Brasília com todos os presidentes do Brasil, não é isso? A Federação Fé Combustíveis está fazendo uma reunião com todos os presidentes nacionais do Brasil inteiro. Vão estar aqui nos dias segunda-feira, dia 10 e dia 11, na terça, para discutir, inclusive, revisão até do próprio estatuto da federação, mas pautas importantes que o setor vem pedindo, que estão meio em banho-maria, sem saber um rumo, né? E entre elas, a participação dos sindicatos, né, de forma efetiva, contribuição sindical, self-service, é uma pauta que está dando muito pano para manga, uma gíria popular, né, não, Daniel? Sim, sempre, né? A questão, obviamente, que a gente vem vivenciando dessas mudanças, né, que está acontecendo no mercado, o fechamento da Copap. Isso aí vai debater no Congresso Nacional, é isso? Na verdade, é um congresso com todos os presidentes, entre pautas que estavam sendo divergentes, né? Nós tivemos aí dificuldades em alguns encontros às vezes você tem uma distribuidora que fazia algumas práticas ilegais, coisas desse tipo, né? Sonegação de impostos. Então a discussão é para refinar o discurso da federação com pautas que hoje há uma certa divergência. É normal ter divergência, mas quando a maioria vence, a gente precisa trazer o discurso da maioria. E vamos revisar também a agenda de 2025 e as pautas importantes para o ano, principalmente agora com a vinda da reforma tributária, que vai mudar, obviamente, a questão dos impostos. A gente vai falar um pouco aqui na tributação dos combustíveis. Para começar, Daniel, etanol a partir de 1º de maio, a de REN também, igual gasolina, igual o diesel. Isso é bom para o setor de combustíveis, Paulo? Para o revendedor? Isso é espetacular, porque as famosas barrigas de aluguel, que acontece 40% do mercado em São Paulo, que prejudica o mercado, que quebra revendedores, né, de comerciar produtos de forma ilegal, sem impostos. Aqui no estado de Goiás tem casos muito grandes. E dizem a Receita, né, a própria Receita do DF, eu já tive uma conversa, que já tem alguns pequenos casos que pode estar acontecendo no Distrito Federal. Então é uma concorrência desleal. E com esse modelo, que é o famoso de REN, onde o imposto vai ser monofásico, o imposto do etanol vai ser todo ele recolhido lá na usina. Antes era pelas distribuidoras, aí vem as barrigas de aluguel, né? Então isso vai melhorar e muito esse mercado. E vocês devem se lembrar que há anos o ICL fala sobre isso, o presidente Lula, quando tomou posse, falou sobre isso, uma sonegação de quase 30 bi de impostos só no setor de combustíveis. Estima-se que só com essas mudanças da de REN, isso caia para menos da metade. Não vai acabar, mas vai reduzir pela metade. Você não acaba com sonegação nunca, né, Daniel? Sabe como é que é? Sempre o brasileiro, inclusive, é mágico para isso. Mas esse modelo, que é muito comum, isso vai extinguir. Mas vê se eu estou certo, Paulo. Já com essa mudança, o próprio governo, né, e os políticos vão ter mais interesse agora em focar um pouco mais nisso para reduzir ainda mais. Não tem a menor dúvida, né? Então, você vai ver também menos disparidade de preço. Porque, às vezes, o cidadão vê um posto com preço muito baixo. Eu cheguei a ver gasolina a R$ 5,19. Nós estamos falando de 50 centavos abaixo do meu custo hoje. E, às vezes, o cidadão acha que quem está vendendo lá em cima, acima de R$6, é que está roubando. Não. É aquele que está vendendo R$ 5,19, está vendendo sonegando imposto. Mas o cidadão comum não consegue entender isso. Então, quando você muda esse modelo, você dificulta a sonegação
e aí fica mais claro, você começa a perceber uma paridade de preços quase em todo o território nacional, porque imposto agora não é mais por alíquota, imposto agora é valor fixo em qualquer lugar do Brasil. Como a Petrobras tem um preço muito parelho em todo o território nacional, você só vai ver pequenas diferenças baseado no frete. Perfeito, ótimo. Segundo item aí, Paulo. Então, vamos falar um pouco sobre o petróleo, né? Tem ajudado muito aí. A gente viu que, somando a esse assunto, a Petrobras fez um reajuste no diesel, mas não foi por causa do petróleo. Olha que incrível, Daniel. Todo mundo vem pensando que às vezes é só a paridade de preço com o petróleo no mercado internacional. Não, dessa vez o reajuste foi devido ao dólar, que subiu muito e que voltou a cair. Agora voltou, acalmou. Mas o barril do petróleo tem caído de preço porque praticamente hoje os Estados Unidos está chegando à sua autossuficiência em produção de petróleo. Então isso é importante a gente perceber, porque isso vai tirar um pouco o poder da OPEP. Muito bom, hein? Que ela articula os seus preços de acordo com o mercado americano, que é o maior consumidor do mundo, né? Ou seja, ela deve reduzir um pouquinho também o preço para ela começar. Eu acho que ela vai ter perder um pouco o poder que ela tinha de definir preço. O cartel vai parar um pouco. Vai parar um pouco, porque nós vamos ter preço de mercado mesmo, que o maior mercado são os Estados Unidos, né? Você veja que o Brasil consome diariamente 2,5 milhões de barris. E os Estados Unidos, 21 milhões. Olha que loucura. São 10 vezes o que o Brasil consome. Então, isso é para se perceber a influência que tem no mercado mundial o consumo americano. E aí nós vamos ter só a China, que vem crescendo o consumo, né? Mas tem muitos países aí com produção suficiente para compensar o mercado. Então, acho que vai ter menos poder da gente ver barril de petróleo a $120, como a gente já viu há pouco mais de 3, 4 anos. Ainda bem, né? Ainda bem. Terceiro item, Paulo. Vamos lá, falar um pouco também do etanol, né? Importante a população saber que o etanol continua subindo de preço, né? No mês de fevereiro, a estimativa foi uma elevação de mais de 3%. Por causa da entre-safra. Por causa da entre-safra, a gente só vai ver isso ser corrigido lá depois de maio. Entre maio e junho, né? Está com muita chuva, então eu acho que a safra esse ano vai ser muito boa, e aí nós vamos voltar a ter o preço do etanol caindo e ajudando a cair o preço da gasolina. Outra coisa importante que aumentou muito a produção de etanol, tem aumentado muito de etanol de milho, Daniel. Está crescendo muito. Era 6%, hoje já passa de 12% da produção de etanol. O dobro, hein? É o dobro. Então está crescendo muito, e o milho tem a vantagem de ter 2 safras por ano, né? Então ele facilita um pouco isso. E é muito fácil de cuidar, né? Então isso é importante. Mas é importante para a população saber, porque às vezes, cara, o cidadão fica, a Petrobras não reajustou o preço. Como não reajustou da gasolina ainda? Então por que a gasolina sobe de preço? E muitas vezes é por causa do etanol, por causa da composição de 1/3 de etanol. E o etanol não tem um ente lá falando que vai reajustar o preço. E às vezes o consumidor não entende por que está reajustando o preço, e aí culpa o posto, né? E na verdade não foi o posto. Perfeitamente. Foi porque a distribuidora está comprando mais caro. Exato. O etanol anidro. E o etanol não é uma OPEP, não existe, né? Não existe alguém ali definindo. Mas já que você falou em distribuidora, Daniel, eu venho notando, obviamente, eu não posso deixar de falar para todo mundo, é que as distribuidoras vêm subindo as suas margens. Também. Bastante. E nós, revendedores, compramos combustível da distribuidora. Eu vou dar um exemplo aqui. Na semana atrasada, o etanol ele varia de preço sempre na segunda e terça-feira, na segunda para terça. Mas nós, cidadãos comuns, só vamos ter acesso a essa informação pública somente na sexta para o sábado, na madrugada. Se é sábado, 6 horas da manhã, você já tem, na verdade, meia-noite, você já tem a informação pelo Exalc. Então, essa semana a semana atrasada, tivemos reajuste, semana passada eu quero dizer, na gasolina e no etanol, e segundo as distribuidoras, seria Exalc. Porém, quando publicou a Exalc, eu percebi que não houve elevação zero. O preço da semana anterior era o mesmo da semana passada, e mesmo assim as distribuidoras repassaram esse reajuste. Então,
Eu tenho ouvido várias reclamações pelo Brasil afora. Meu Instagram é aberto, muitos conversam comigo. Eu tenho várias pessoas que me acompanham e vêm fazendo reclamações e pedindo para a gente falar sobre isso, Daniel. E realmente as distribuidoras aumentaram muito. Veja que, não obstante, antes da companhia BR ser privatizada, a antiga Vibra, a margem que tinha de diferença entre bandeira branca e posto bandeirado não passava de 20 centavos. Quando muito era 20. Agora que hoje passa de 40 fácil. O dobro de margem. Veja que agora, nesse período que estava com defasagem, ou seja, o preço internacional estava... Quando a Petrobras, ao contrário, quando a Petrobras tinha um preço defasado, né, a margem, inclusive, era até maior. E agora, mesmo com a defasagem, ou seja, a Petrobras com preço mais barato e continuava na faixa de 40 centavos. Ou seja, quando a Petrobras está mais barata, ela deveria se aproximar do preço de bandeira branca, né? Mas não é isso que está acontecendo. Então, fico alerta, né? Porque realmente a gente precisa acompanhar. Eu tenho dito isso muito à imprensa e vou começar a fazer um acompanhamento de pente fino semanalmente, para que a gente possa trazer isso até para a população e para os órgãos competentes, porque nós não compramos combustível da Petrobras, nós compramos das distribuidoras. É isso aí. A gente já vem falando isso há bastante tempo em vários episódios. Próximo item, então. Então, produção de carro subiu 6% de novo em janeiro. Daniel. Olha aí, o pessoal está comprando carro, né? Eu acho que um pouco que interfere esse índice é a compra das empresas. As empresas estão comprando mais veículos. Né? Você acha? Pode ser, né? Eu acho que são as empresas que estão interferindo mais. E a maior parte, Daniel, é combustão. Combustão, não elétrico. E o que você achou aí do Donald Trump dizer que vai tirar carro elétrico dos Estados Unidos? A gente não entende o que ele quer falar, né? Porque tudo que ele fala não dá para acreditar mais, né? Ainda não teve aquela assinatura, né? Comprovando que carro elétrico não entra nos Estados Unidos. Isso. Né? Mas que ele gosta de falar, e ele é o primeiro a falar, é ele mesmo que se posiciona bem. Agora, ele assinou o termo de aumento de impostos dos itens dos produtos chineses. E a China, horas depois, já rebateu que aumentou também a importação. Principalmente de petróleo, gás e carvão, que ele é o maior importador. E nós estamos falando aí que os Estados Unidos já está exportando petróleo. É isso aí. Na verdade, eu acho que esse jogo vai ficar no 0-0. Vai ser um bate-rebate. E os dois vão ficar empatados nesse jogo. Não à toa, Daniel, você veja que há pouco tempo o dólar bateu a 6,20. E agora já está assim. E o dólar subiu no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. A gente vê às vezes a discussão política, que é o governo, é o fiscal, tem o problema do ajuste fiscal, mas eu particularmente tinha certeza que o problema era da possível posse de Donald Trump. E não à toa ele toma posse, percebeu-se que a maior parte da falação dele era bravata e o dólar literalmente despencou. Nós estamos falando de 12 dias seguidos de queda. Assim como subiu intensamente, ele desceu. Desceu rapidamente porque percebeu-se que era mais bravata do que vontade de fazer ou possibilidade de fazer algo, né? Já era esperado. Ele fez a mesma coisa lá no primeiro mandato. No primeiro mandato, né? Só que agora ele está com a crista mais alta, né? Então, ele precisou disso para ser reeleito. Vamos acompanhar. E ainda bem que o que ele está fazendo é cumprir o que ele disse para quem votou nele, né? É isso aí. Cumprindo pelo menos no discurso. Vamos ver o que vai acontecer durante o mandato. É isso aí. Bom, a gente não podia deixar de falar um pouco, Daniel, sobre o ICMS, né? Essa é uma pauta que esteve na mídia por uma semana constantemente. Um debate intenso. Ontem eu estive num evento na posse da nova presidente da CESPRO, a Associação dos Profissionais de Tecnologia. É uma mulher que tomou posse, interessante isso, muito bom isso. Mas eu encontrei com um deputado, o nosso amigo Manzoni. Tiago Manzoni, e ele comentando que foi um debate intenso na Câmara, né? Por causa do ICMS, bateram muito no nosso governador. É preciso todos entenderem que o ICMS agora não é mais alíquota, ele era um modelo de alíquota chamado ad valorem. Você tinha uma alíquota que era aplicada em cima do preço médio.
Não à toa esse modelo gerava a famosa bitributação. Agora não mais, porque você tinha um imposto calculado em cima do produto que tinha imposto. Agora não. É apenas o valor fixo. Então acabou esse problema da bitributação. Então, por exemplo, desde que passou a CA de REN, a gasolina e o diesel, não existe mais compensação tributária, porque deixou de ser o preço médio. E antes era uma alíquota, e quando você tem uma alíquota, para você aumentar essa alíquota, só através da Câmara Legislativa. E só vale apenas no ano fiscal seguinte. Mas, por causa do período da noventena, em outubro do ano passado, os governadores decidiram novamente reajustar o ICMS, no momento de contenção fiscal, e já somou-se aproximadamente 23% de reajuste na gasolina, de fevereiro do ano passado a fevereiro desse ano. 2 reajustes. Mas essa conta, Daniel, é dos governadores, né? Foram eles que decidiram. Bastava um governador dizer não, que não ia ter, porque só vale se for por unanimidade. Quem fosse o governador seria o herói, mas infelizmente todos estão pensando mais na arrecadação. E juntamente com isso tivemos o aumento do diesel. Pelo efeito do dólar, eu espero e acredito que até a virada do semestre, a Petrobras possa vir a corrigir isso, porque a tendência, eu acho, do dólar é cair, então pode voltar a ter uma paridade positiva para poder reajustar o dólar, o diesel para baixo. E no caso do ICMS, a gente só tem que esperar agora a implementação definitiva da reforma tributária, né, para que possa haver, aí sim, um reajuste de forma equalitária para todos os produtos, bens e serviços, né, e produtos no varejo. Como que você vê, Paulo, a tendência futura? O diesel ficando muito mais caro que a gasolina, o diesel ficando o mesmo preço da gasolina ou o diesel ficando um pouco mais barato que a gasolina? Hoje ele está um pouco mais barato que a gasolina, né? Ele fez o reajuste. É porque as pessoas às vezes precisam entender, porque nós temos a commodities petróleo, a commodities gasolina e a commodities diesel. No último reajuste que a Petrobras fez, os dois ficaram empatados no modelo de defasagem. Porém, o mercado se movimentou e o preço do diesel subiu mais do que o próprio petróleo e a gasolina no mercado internacional. É a famosa lei da oferta e demanda, tá certo? Então, o preço do diesel. E como o Brasil importa o diesel, em torno de 20%, ele é importado, então esse pedaço tem que ser composto no preço. Então, a Petrobras não zerou o déficit de paridade, mas o suficiente do impacto do preço compensar a importação. Porque é como a receita de bolo, você tem 80% do produto nacional e 20% do produto importado, o peso não pode ser o mesmo. Então, eu acho que a Petrobras vem fazendo uma política correta, ela está privilegiando o Brasil, o mercado brasileiro, a companhia e principalmente a inflação. Nós não temos aqui que privilegiar importadores, tá certo? Que é a minoria da minoria. Então não tem que privilegiar. Eles abrem a boca, eles ficam nervosos, porque o negócio deles. Porque é o negócio deles. É o negócio deles, mas nós temos que priorizar, e eu acho que a Petrobras vem fazendo certo, é priorizar o mercado brasileiro, sim, priorizar a empresa e o produto nacional. Que é 98%, né? A Petrobras está com recorde de produção, nós falamos isso no podcast passado. Ela bateu o recorde de produção de gasolina e bateu o recorde de produção de diesel. Perfeito. É o último item da pauta ou já encerramos? Eu queria só falar que nós vamos ter aqui um encontro aqui na semana que vem, no dia 13, sim, com um parceiro. Para revendedores do Distrito Federal. Do Distrito Federal, para revendedores, para falar sobre adquirência, né? Com o banco. Cartões de crédito. Adquirências de cartão de crédito, cartão de débito, PIX. Então, o revendedor ele tem que fazer seu cadastro junto ao Sindcombustíveis DF. O revendedor do entorno também pode, as vagas são limitadas, o revendedor do entorno também pode, e é importante porque é uma oportunidade única. Segundo os números do banco, eles conseguem cobrir proposta de todos aí. A Stone fez uma investida muito forte, que há pouco tempo não era nada nesse mercado, e está ganhando grandes revendedores. Eu acho que o PagSeguro, que é uma modalidade, o PagBem, são bancos digitais, que não tem custo funcional, né? Eles estão simplesmente na nuvem, estão trazendo essas oportunidades para o revendedor, que as nossas margens, Então, se você é do Distrito Federal do entorno e quer saber mais, entre em contato com o Sindcombustíveis DF,
e garanto sua vaga. Vai ser nessa quinta-feira, dia 13, no período da tarde. É isso aí. E por fim, Daniel, queria trazer uma notícia que eu acho que é importante, que o presidente do Senado, que é o Alcolumbre, que é da região do Amapá, tirou com Lula a certeza de que a margem equatorial sai esse ano. Então, eu estou pensando aqui, ou sai a margem equatorial, ou sai a Marina Silva, ou ela muda de opinião. Né? E eu acho importante ainda ter a margem equatorial enquanto é tempo, né? Porque eu acho que, do jeito que estão os avanços da energia limpa, você vê o que está acontecendo na China, né? Eu acho que em 20 a 30 anos, não é que vai faltar petróleo, é porque ninguém vai mais usar o petróleo. Você acredita nisso? Eu acredito, cara. Acho que o petróleo vai ser produção, mas não para transporte. Eu acho que vai ser... Vai ter alguma mudança. Alguma mudança. E a China vem avançando muito também, entre outros países, como a União Europeia, na fusão nuclear. Eu acho que em 30 anos a gente vai ter isso. Aí mas não o elétrico, outra tecnologia, que é o que a gente vem debatendo. Exatamente. É isso aí. É isso aí, eu também acredito nisso, mas 20 anos é muito rápido, hein, Paulo? 30 anos, eu acredito. 30? Eu acredito. Eu acredito de que às forma vezes... comercial, eu acho. Perfeito, às vezes ônibus, né, metrô, que você começa assim a ter de primeiro. forma e aí comercial. começa outros... Você lembrar quando começou o programa do Proálcool, né? Nós levamos 20 anos para começar a ter um carro decente de Proálcool. Já pensou 80% dos veículos no mundo movidos a álcool, a etanol? Ia ser incrível, né? Para nós, eu acho que ia ser espetacular. Ia acabar o problema, obviamente, de ambiental, né? Ia resolver muita coisa. Engraçado que eu vi outro dia uma matéria sobre a camada de ozônio, né? Que ela está conseguindo se reconstituir. Legal. Muito Mas bom. É isso aí. Agradeço a presença aqui no Dono do Posto e me comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio curtinho e rápido do Dono do Posto. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.